Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, harmonização racional. Volume 556 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A cultura racional já devia estar nas escolas há muitos anos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E o natural tudo é. E o artificial nada é, pois o universo em desencanto já deveria estar nas escolas há muitos anos, há 53 anos. Extinguiam todos esses males que vêm destruindo a humanidade. É porque uma pessoa com raciocínio desenvolvido fica equilibrada e equilibra os demais. E não existiria esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro com os pensadores. A natureza mudou de fase e todos têm que reger pela fase que está governando a natureza, que é a energia racional que está comandando a natureza. É uma mudança para a melhoria de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E vão acabar se transformando em energia racional, e essa energia transitando pelo espaço que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Não sentiram as mudanças dessas fases por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por viverem artificialmente. E essa cultura, a cultura racional, tem que ir para as escolas, nos cursos superiores e em todos os cursos, para que todos tenham a oportunidade de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estavam encantados, pensando que a vida era essa mesma, nascer, sofrer sem saber o porquê e morrer. Viviam assim porque viviam desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabia dizer o porquê todo pensador não sabia quem são. Não sabiam o porquê que assim são, não sabiam dizer de onde são, não sabiam dizer de onde vieram e não sabiam dizer para onde iriam. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores, porque estão na categoria de bicho racional e todo bicho é carnívoro. E de bicho racional se transformando para a categoria pior que existe, se transformando para a categoria de bicho irracional, ligados nessas duas energias em transformação. Há 53 anos, esse conhecimento já deveria estar nas escolas, afirmando quem são, ou porque todos assim são, de onde são, de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam, se ficassem sem se conhecer? Para as classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Já deveria esse conhecimento estar nas escolas
para que a pessoa passasse a se conhecer, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabe dizer o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E vive a humanidade desconhecida de si mesma. Ninguém sabendo por que assim é, ninguém sabendo por que todos assim são, ninguém sabendo por que assim são, ninguém sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias em transformação. Iriam se transformar em bicho irracional. E por isso esse conhecimento, que tem 53 anos, já poderia estar nas escolas há muitos anos, há muito tempo. Por ser um conhecimento do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. O natural é saber quem são e saber o porquê que assim são e o porquê que estão nessa categoria de bicho racional. Bichos, sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne, e carne fresquinha, porque vivem desconhecidos de si mesmos. Por isso eram assim. Para deixarem de ser assim, é preciso que conheçam a cultura racional para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bichos porque são carnívoros, porque não passam sem carne. E todo bicho é carnívoro, tanto irracional como animal racional. Todos encantados com a vida da matéria, pensando que a vida era essa mesma. Estavam aí como verdadeiros escravos da matéria. E por isso todos tinham que trabalhar como escravos da matéria para se alimentar. Ninguém conhecia o princípio e o fim do mundo, porque ninguém sabia o porquê que assim era. Estavam encantados por essas seitas, doutrinas e religiões, por essas filosofias, encantados por esses deuses, que cada povo criou o seu Deus e a sua religião. Até hoje continuam as guerras religiosas. Hoje todos os estudantes de cultura racional que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde vieram e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam se transformar para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro, tanto irracional como bicho racional. Todos dois são carnívoros. E não sentiram as mudanças da fase racional por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E a natureza arrochando todos os pensadores para pegarem no livro, que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o arroxo do mundo está muito grande. As coisas no mundo estão indo para pior, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento não é amigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não deixaria o pensador perder a vida. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensamento não deixaria o pensador perder a vida. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa o pensador. E o raciocínio avisa. Não deixe o pensador fazer uma viagem dessa, porque o raciocínio tem responsabilidade com a vida, porque estão trabalhando para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Estão todos trabalhando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível.
e para sonhar que estão no mundo racional ou sonhar com o mundo racional. O encanto é aí da matéria. E aí está o desencanto da matéria, porque todos viviam dizendo: a vida é essa mesma, e ninguém se conforma com ela. Porque ninguém se conformava com o sofrimento. E o pensamento e a imaginação inventaram e criaram tudo que aí está no mundo das ilusões, no mundo dos mortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, há 53 anos que todos podiam ter conhecimento do universo em desencanto, mas devido a muitas distrações, porque um distraído é um perdido, viviam distraídos com esse encanto, julgando a vida ser essa mesma. Como muitos diziam, a vida é essa mesma, é nascer, sofrer e morrer. Porque estavam encantados e dominados pela matéria. Todo encantado é dominado pela matéria. É por isso que muitos são materialistas, são hereges. O materialista não admite nada que possa vir fazer bem à humanidade. E aí está o bem da humanidade esclarecido nas páginas dos livros do Universo em Desencanto. O encantado é materialista e o desencantado tem a matéria como uma coisa sem valor, como um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Esse é o desencantado. Hoje conhecem o princípio e o fim desse mundo, porque sabem quem são, sabem o porquê que assim são. Sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. A cultura racional já devia estar nas escolas há muitos anos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade, e o natural tudo é e o artificial nada é. Pois o universo em desencanto já deveria estar nas escolas há muitos anos. Há muitos anos, há 53 anos, extinguiriam todos esses males que vão destruindo a humanidade. É porque uma pessoa com raciocínio desenvolvido fica equilibrada e equilibra as demais, e não existiria esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro com os pensadores. E que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência e vai falir tudo mesmo, porque terminou a fase do pensamento. E todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento está falido. Todos agora querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando e imaginando, ligados nessas duas energias do chão, vão se transformar na categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma classe de bicho para outra, porque são duas energias em transformação. Ligados a elas, se transformarão para as classes inferiores. E por isso todos que já passaram a se conhecer querem ficar imunizados dessas duas energias do chão e ligados somente na energia racional. Porque ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, sabem que vão parar na categoria de bicho irracional. Como já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Bicho é que vive assim, a lei é do mais forte. O mais forte se alimenta do mais fraco. E por isso a humanidade é carnívora e só comem os bichos depois de mortos. São antropófagos com o nome de civilizados, porque só comem defunto. A galinha só come depois de morta. O pato, o peru, cabrito, carneiro matam para comer. São os corvos com a capa de civilizados. Matam as feras para se alimentar. Matam o peixe para se alimentar. São corvos com aparência de civilizados, por isso matam as feras para se alimentar. E quem come depois de morto são os corvos desventurados.
Por isso existe a desventura entre os civilizados que vivem em constante discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio é diferente. Está a concórdia, todos concordando com todos. E é da concórdia que todos estão necessitando. De discórdia já estão cheios e fartos. Tudo por quê? Porque o pensamento divide e tudo que divide causa discórdia, causam os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmos, sem saber o porquê que assim é. Sem conhecer o porquê que todos assim são, sem saber de onde vieram e para onde vão. Sem saber para onde iriam se não passassem a se conhecer de onde são. De onde são. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está aqui na deformação, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para desenvolverem o seu raciocínio. E por isso chegam até a botar os livros debaixo do travesseiro, para que o seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível. E muitos chegam até a dormir em cima da obra, botando os livros debaixo do colchão no seu comprimento e dormindo em cima dos livros, como quem diz: eu estou dormindo dentro do mundo racional. Muitos chegam a fazer isso para sonhar com o mundo racional, para ver o grande desespero que estão essas criaturas, que estão ansiosos para sentir o seu raciocínio desenvolvido, fazendo tudo o que pode, para ver a astúcia de muitos, colocar os livros debaixo do colchão na altura de seu comprimento, a ansiosidade de querer ver o seu raciocínio desenvolvido e de sonhar com o mundo racional. Hoje todos fazendo o que podem para raciocinar, porque ninguém quer viver mais pensando, porque sabe que o pensamento está falido e os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Que não adianta mais pensar. O que adianta é raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque estão vendo e sentindo que a natureza está apertando todos os pensadores para que deixem de pensar. É por isso que todos estão passando por essa vida apertada, por causa dos que ainda estão pensando. E por isso as coisas no mundo cada vez ficam mais pretas. A vida se tornando cada vez mais horrível. Tudo cada vez mais caro, tudo cada vez pela hora da morte. Ninguém está mais aguentando o arroxo que a natureza está dando nos pensadores. O dinheiro ficando mais difícil de arranjar e faltando víveres para a alimentação da bicharada do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, quem diria que a fase do pensamento ia se acabar? Coisa que ninguém nunca disse. Mas a matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 557 do Histórico.